Olá, gente, sejam bem-vindos aqui no nosso podcast Doses Milionárias. E hoje eu estou aqui com uma convidada para falar sobre o impacto do cuidado de pessoas idosas sobre a vida de mulheres 50 a mais. A gente sabe que aqui no Brasil a gente está enfrentando um envelhecimento acelerado da população. Essas pessoas não se prepararam para envelhecer, elas estão envelhecendo com muita doença, com falta de qualidade de vida, e aí muitas delas sobram para os filhos no sentido de precisarem de cuidado. E aí é sempre aquela discussão na família, quem que vai assumir esse idoso. Muitas vezes são doenças progressivas muito longas, e esse paciente vai precisar ser cuidado por muito tempo. E aí acaba sobrando para uma das filhas, em geral, que fica muito sobrecarregada. E a intenção da gente falar sobre isso é também mostrar um pouco dessa rotina de quem cuida do idoso, porque isso gera um impacto sobre a qualidade de vida desse cuidador que muitas vezes não é visto pela sociedade. A sociedade se preocupa mais com o idoso do que com quem cuida. Só que se quem cuida adoecer, quem que irá prover o cuidado, né, para esse idoso? Então, hoje eu estou aqui com a Renata Canuto Dumont, que cuida da mãe dela, que tem doença de Alzheimer. E ela tem um Instagram lindo chamado @curando pelo amor. E a gente vai falar um pouquinho disso. Renata vai compartilhar um pouquinho da rotina dela. Quando que começou, né? A mãe dela começou a necessitar de cuidados, como é que foram os ajustes familiares e como que ela se vira até hoje, né? Cuidando já há quantos anos, Renata? 4 anos. 4 anos. Super bem-vinda a sua presença aqui, Renata. Obrigada. Já é a segunda vez, eu acho que a gente faz um trabalho juntas, né? A Renata é minha seguidora, minha cliente, me indica clientes também. E ela já é, assim, uma expert em cuidado de pessoas idosas, porque ela já viveu de tudo um pouco, né, Renata? Já vivi de tudo um pouco. A doença já passou da fase inicial para a fase avançada. Se você quiser por um pouquinho mais perto, acho que vai ser melhor. Melhorou? Acho que Pois sim. é. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Renata, como a Juliana falou, e vamos bater esse papo para a gente desmistificar um pouco essa questão do cuidado com a pessoa com demência, né? Eu cuido da minha mãe desde 2022, 2021. Meu pai faleceu durante o Covid. Eles moravam no interior de Minas e minha mãe com demência. Precisamos trazê-la para cá porque não tinha ninguém lá para cuidar dela. Esse é o primeiro ponto. Retiramos do núcleo que ela conhecia, do ambiente que ela conhecia. Isso contribuiu para que a doença desse uma acelerada. A gente já tinha essa noção, né? Porque pela literatura a gente sabe que quando você retira o paciente do ambiente que ele está acostumado, essa transição traz para ele uma dificuldade de ambientação. Tanto que isso ocorre também quando ele fica hospitalizado, né? Então, minha mãe veio para Brasília. Eu precisei sair de um apartamento que eu vivia, já me preparando para um doutorado, num apartamento, quarto e sala, já estava minimalista na minha vida, me preparando para alçar voos solo, e investir mais na minha carreira. E aconteceu essa circunstância. Eu precisei sair do apartamento, alugar uma casa, começar todo um processo de ambientação, porque minha mãe vivia em casa. Então a recomendação era que ela não ficasse num apartamento. Foi alugada uma casa, coloquei lá plantas, que ela gostava de plantas, tudo para colocá-la mais próximo de um ambiente que se parecesse com o que ela vivia, né? Mas rapidamente ela foi se desinteressando pelas plantas,
ela foi se desinteressando pelos trabalhos manuais e iniciei um processo que foi a fase mais difícil para mim, a fase intermediária do Alzheimer, em que ela não aceitava que ela estava com limitações, então ela ficava agressiva. Então, às vezes, ela passava na cozinha e queria mexer numa panela e de jeito algum a gente pode permitir. Que aí porque tem o risco de queimadura, o risco de derrubar a um panela risco em de um cima do pé, acidente. de vários acidentes. Exatamente. Então, com orientações suas, né, na época, sempre com muito alerta em relação a essa questão da cozinha, dos pratos, né, do risco de quebrar um prato na mão e fazer algum corte. Então, foi Você vai tendo que mudar tudo, né, Renata? Até o prato, eu sempre recomendo que use o prato de melamina, que não quebra. Troca o copo por copo de acrílico. E aí isso vai gerando um impacto na vida de todo mundo na casa. Então você tem que né? mudar toda a sua forma de servir também muda, né? Você não tem mais você não vai usar baixelas, não vai usar nada disso para servir mais. Então você muda isso na sua casa. E aí você começa a trabalhar uma outra realidade, né? Essa é a primeira mudança. A outra mudança é que ele fica hostil com pessoas estranhas. Então você começa a não poder levar pessoas à sua casa mais. Sim. Porque ele fica hostil, falando coisas desconexas, agressivas às vezes. E não é todo mundo que entende. Né? Exatamente. Né? E também tem a questão da disseminação dessa informação, né? Que também é você precisa de ver a mãe da Renata. Eu fui à casa dela e ela fez isso, aquilo, outro, né? Então, você tenta preservar também o paciente, né? Numa tentativa de preservação do paciente, você não evita de receber as pessoas. Então, você também tem o seu lado na casa que começa a ficar tolhida de poder usar a casa para fazer integrações sociais. Sim. Aí entra a questão dos médicos, né? O médico é uma rotina, você precisa estar levando ao médico com frequência, porque a alteração na alimentação, o que vou comer, o que devo oferecer como comida. Na época, o geriatra recomendou que a gente buscasse a comida mediterrânea. Então a gente buscou alimentação mediterrânea, que é com mais salada, mais legumes. Até para o paciente não ganhar peso, viu, gente? Porque a questão aí é que o paciente, devido a todas essas modificações, ele começa a ganhar peso pela própria imobilidade, porque ele se movimenta menos, ele fica um pouco mais apático, fica mais sentado. E aí você tem que regular muito essa questão da alimentação e da prática de atividades também. Um outro ponto que entra aí é a necessidade de uma prática de atividade física. Né? Às vezes é um idoso até sedentário que não tinha esse hábito, mas você tem que inserir até para que ele tenha a questão motora, preservação muscular, porque ele vai precisar, né, dessa musculatura mais firme para o risco de quedas. Então, minha mãe foi para um Pilates. Hoje ela não está mais no Pilates, mas porque ela hoje está na cadeira de rodas. Ela teve uma progressão muito grande nesses últimos 6 meses após uma internação por broncoaspiração, né? Até isso é muito importante, a gente tem que estar atento com a limitação que começa a surgir da mastigação. A mastigação ela vai se perdendo, é da doença. E ao se perder, tem risco de engasgar e aspirar. Isso aconteceu com a minha mãe, né? E ela foi internada, ficou 6 dias hospitalizada. E quando saiu, já estava com a limitação, inclusive, maior do que a anterior, em termos de locomoção.
Vocês estão vendo, gente, o impacto, tudo isso na vida da Renata. E é isso que a gente vê na vida das filhas, né? Às vezes a gente tem filhos cuidando, mas na grande maioria das vezes são as mulheres da família que assumem esse cuidado. E hoje a gente está num momento da sociedade em que essas mulheres ainda estão no mercado de trabalho, né, Renata? E aí isso é um desafio que se soma a tudo isso, né? Então, a pessoa não está aposentada ainda, ela está em pleno exercício da sua profissão. Às vezes Você tocou até num ponto empreendendo. muito importante. Eu tive um impacto muito grande na minha carreira. Eu sou servidora pública da Controladoria Geral do DF. E eu abri mão de cargos. Eu abri mão de cargo em comissão que demandasse uma irregularidade de horário, porque eu não podia, meu horário precisava ser um horário corrido. Sim. Quando a minha mãe, agora em maio, que ela começou a demandar um período cada vez maior de atenção, as cuidadoras me ligando no trabalho sem parar, porque ela piorou muito. Então, ela não está comendo, hoje ela não está comendo, o que é que eu faço? Aí entra com suplemento. Hoje ela está com muita dificuldade para andar, comprei a cadeira de banho. Hoje ela não quer conversar, não tem o que fazer, né? Você pode até puxar uma palavra ou outra com ela, mas não tem o que fazer. Mas você fica sendo demandado o tempo todo, né, Renata? É uma demanda contínua. E aí eu pedi a concessão de um horário especial no trabalho. Eles foram visitar, a perícia visitou a minha mãe, e aí eu consegui um horário, redução de 1 hora na carga horária por dia, que já me dá um alento, porque eu posso programar para fazer alguma coisa para mim. Porque antes eu trabalhava e saía correndo do trabalho para ir para casa para resolver alguma pendência. Hoje, com essa 1 hora a menos, eu consigo fazer o horário corrido, saio de casa mais tarde, já deixo a minha mãe com café da manhã, já sei como ela está naquele dia, já sei se ela está se alimentando bem, se não está, se vai entrar com suplemento naquele dia, se não vai entrar, se ela está andando com mais dificuldade, se não está. Então, assim, hoje eu uso desse horário especial para ter uma qualidade de vida melhor. E é super importante, né, gente, essa questão de conseguir ter essa flexibilidade, mas a gente precisa lembrar que nem todo mundo consegue, isso que eu ia falar, né, nem todo Renata? mundo tem isso, né? Tem esse benefício. Embora no serviço público haja prejuízo também, porque a pessoa às vezes não pode pegar um cargo, ela tem um prejuízo da sua progressão de carreira, mas pelo menos tem esse certo apoio que muitas vezes quem tem uma loja, quem está empreendendo, quem tem um negócio não consegue ter, né? E aí a gente começa a falar de como que a gente vai minimizar isso, porque a gente vê essa situação cada vez mais, né? E é irreversível, né, Juliana? Porque não tem como eu vou minimizar fazendo com que ela dependa menos de mim, que ela precise menos da minha ajuda, que ela seja mais autônoma. Não existe isso mais. Essa é uma realidade. A não única existe. forma de minimizar, eu sempre falo isso, né? Até porque eu trabalho com consultoria gerontológica. A única forma de minimizar é você organizar todo esse sistema, né? Então, assim, as famílias me procuram em condições que às vezes elas estão assim brigando, não conseguem entrar num acordo na divisão de tarefas, às vezes não tem um único médico gerenciando o tratamento, estão com problema com as cuidadoras, e aí aquilo, gente, vai virando uma bagunça. E aí a filha que reside com esse idoso ou que reside mais próxima desse idoso, ela fica exausta, porque ela começa a entrar numa luta de tentar resolver tudo e ela não consegue resolver nada. E aí o risco dela ficar doente é enorme, né? Então,
Então, hoje em dia, na minha experiência de mais de 20 anos trabalhando com isso, a única forma da gente minimizar esse impacto é organizar minimamente as coisas, né? Porque a doença, você faz o processo de reabilitação, mas você sabe que a médio e curto prazo vai progredir. Mas pelo menos se você souber, né, eu sempre falo isso, por que o ser humano tem tanto medo da morte, né, Renata? Porque a morte é o desconhecido, né? Pelo menos em tese, do ponto de vista científico, ninguém foi lá do outro lado e voltou para dizer como é que é morrer, né? E a doença progressiva, ela é um pouco parecido com isso. Primeiro porque é uma certa morte daquele personagem, né? Daquela mãe, daquele pai, daquela pessoa que antes era o seu porto seguro. E segundo, porque você precisa se preparar a médio e longo prazo para uma outra vida, né? E aí essa outra vida, esse desconhecido, mas o que vai estar acontecendo na minha vida daqui 5 anos, daqui 8 anos, né? Pelo menos quando a gente, na consultoria, a gente orienta a família perde essa questão do desconhecido. Então, eu sempre falo que quanto mais informação, mais orientação, mais paz para essa família, né? Porque você não saber o que vai acontecer é uma coisa desesperadora. Você não se planejar, né? Você não saber que as intervenções no ambiente, elas vão acontecer a todo tempo, que nem a Renata estava falando, né? Precisou da cadeira de banho, teve que comprar, aí precisa de uma poltrona, e tem que ver qual que é a melhor poltrona, né, Renata? E, assim, uma coisa que foi muito importante para mim foi me inteirar com outras filhas cuidadoras, com o grupo que você coordena, porque a gente começa a ver que o problema é o mesmo, porque dá um certo pavor quando começa a acontecer com você. A sensação que a gente tem é que não é aquilo tudo que a doença faz, que o seu está errado. Eu te digo em relação a alguns aspectos simples, né? Por exemplo, a minha mãe, ela hoje fica com as mãos postas, o dedo virando e fica contando os números. 1, 2, 3, 400 e alguma coisa. Bom, isso pode acontecer. Já tem relatos de que pacientes com Alzheimer tendem a ficar num curso repetitivo de alguma fala. Sim. Né? Mas eu, quando começou, eu não tinha lido nada a respeito disso ainda. E eu fiquei apavorada. Eu falei, será que a minha mãe vai ficar contando assim agora o tempo inteiro? Aí, técnicas, levam aquelas bolas para ela começar a apertar, para mudar. E aí a gente conseguiu sair desse quadro. Mas eu fiquei com esse quadro há umas 2 semanas sem conseguir contornar o quadro. Né? E lendo a respeito e tentando comprar essas bolas, esses equipamentozinhos de fisioterapia, e foi dando certo. Tentei um, não deu, tentei outro, começou a surtir efeito, e hoje ela só fica girando o dedo, mas não fica Parou contando. De contar, né? Não, parou de contar. Agora, isso é um exemplo de uma situação que aconteceu. E como essa, várias outras. Né? E quando você está no grupo de apoio, as pessoas compartilham, né, esses acontecimentos. E isso acaba ajudando ali, né? Porque você conta lá e a pessoa fala, isso já aconteceu comigo. Como que resolveu? E as pessoas vão interagindo ali e se ajudando. Né, eu acho muito relevante você ter um grupo onde você esteja inserido dentro do mesmo contexto que você está vivendo, porque você vê que muitas pessoas estão passando pelo mesmo problema, né? E que isso pode ser minimizado, a gente fica um pouco mais tranquila, né? De que aquilo não é
uma exceção na sua vida e que faz parte do quadro da doença. Sim, e tem situações muito complicadas, gente, porque às vezes o paciente ele fica contando em voz muito alta, aí ele começa a ficar rouco, ele tem problema da voz, e aí vão se somando as situações que vão piorando tanto a vida do idoso quanto da família, né? E aí é isso, buscar informação é sempre super importante. Lá no meu Instagram, @DRAJulianaGai, que vai aparecer aí embaixo para vocês, eu estou sempre compartilhando informações sobre essas questões que podem acontecer com os idosos e como resolver. E eu acabei de gravar um curso agora, Renata, que chama Como Cuidar do Seu Idoso em Casa, que tem um módulo inteiro que é sobre tudo que pode acontecer com um idoso na residência. Baseado, assim, na minha experiência de mais de 20 anos, a gente vai mapeando, né? O que já existia na literatura e o que apareceu para mim enquanto profissional. Porque às vezes você pega um livro de uma pessoa contando alguma coisa, aquilo é muito pontual. Você pega um guideline, que é um manual que veio de pesquisa científica, e aquilo ali é muito sério, muito científico, baseado em números. Mas quando você pega a experiência de um profissional, é um pouco diferente, porque às vezes tem coisas que não foram relatadas em literatura nenhuma, isso cansou de me acontecer, e que eu tive que resolver da minha forma, né? Porque não tem tudo, não tem como a literatura mapear tudo, até porque o cérebro humano varia muito, né? Você falou uma coisa extremamente importante que me remeteu aos cuidados que eu tive a partir daquele curso que você ministrou sobre a questão da adaptação do lar. E isso eu quero deixar também registrado como é importante você adaptar a casa para o idoso. Não é ele se adaptar à casa. Então, não estou falando somente em colocar barra Barra de de apoio. apoio em banheiro, né? Estou falando do estofado, a almofada ser de uma cor diferente, né? Não ter mais tapete, de ter uma luz que seja controlada ali para que o idoso, ao dormir, você tenha condições de ter essa luz para monitorar quando ele chama à noite. Então, são questões relacionadas ao cotidiano da casa e que passam por alterações também. É a cadeira com o braço na hora de alimentar, Exatamente. né? É o braço do sofá, então o sofá sem braço não é legal, porque ele não tem onde se apoiar. É um monte de detalhe aí que, se a família não for instruída, ela não vai saber como que isso muda, né? De maneira qualitativa mesmo. Mudou muito a vida da minha mãe, assim. Eu vejo que ela tá adaptada àquele contexto, sabe? Ai, fico super feliz de ouvir isso. É sempre bom, né, a gente saber que está fazendo a diferença na vida das pessoas. Porque essa questão da adaptação do lar, que passa por essa questão do cuidado em casa, é uma coisa que na cabeça de todo mundo parece que é só barra de apoio, né? A pessoa só pensa no banheiro. Né? E eu sempre falo isso, não é só o banheiro, gente, é a cozinha. Se for uma paciente que gosta ainda de cozinhar e que pode continuar cozinhando, você vai ter que adaptar essa cozinha para ela não se queimar, para ela não sofrer um corte, para ela não derrubar um prato pesado no pé. Né? Então, é toda uma adaptação ali. É a máquina de lavar roupa, que a tampa era em cima, e agora você precisa de uma máquina de lavar roupa que abre do lado para que o idoso consiga colocar a roupa sentado. Né? É a barra de apoio no corredor, porque às vezes o corredor é muito longo, não dá para ele andar segurando na parede, porque ele pode deslizar. Então, é uma série de contextos. É o tipo de cama, a altura da cama, a cor do enxoval, o tamanho do enxoval, né? Que esses edredons enormes que ficam com as pontas para fora da cama e o idoso tropeça. É o sofá que ele assiste a televisão, a cadeira que ele come. Então, tudo isso faz diferença. Não é só aquela coisa que todo mundo pensa, é a barra de apoio no banheiro, a cadeira de banho e uma cadeira de rodas. Não é só isso, né, Renata? Não é. É todo um contexto. Todo um contexto. Todo um contexto, vai de roupa de cama, de
da sala onde ele fica, da cozinha, da mesa de jantar, a altura da cadeira da mesa de jantar, o braço na cadeira da mesa de jantar também. O prato roupa que leve, ele roupa usa. que ele... Por exemplo, a roupa que ele usa é até bastante interessante comentar. Por exemplo, eu mudei todas as minhas roupas da minha mãe para algodão, justamente para o processo que às vezes coça, dá uma alergia. Você mudou toda a roupa da sua mãe, tinha aquelas roupas com aqueles tecidos sintéticos, né? Então, eu mudei todas para algodão para justamente evitar a coceira, né? A irritação da pele. E depois também que tivemos uma orientação sua a respeito disso aí. Sobre a importância a facilidade que é vestir e a roupa. desvestir Exatamente, o idoso, né? vestir, desvestir. Então, são tem vários que tirar aspectos. tudo, né? Aquela calça que tem fecho, que tem botão, às vezes é perigoso, porque ele arranca o botão, ele põe na boca, né? Então, são todos detalhes que às vezes as pessoas, se não recebem orientação, não pensam, né? Pois é, então, fruto dessa orientação, eu fui adaptando, né? E, por último, eu vou falar da questão das cuidadoras, né? Nós estamos falando aí, eu estou em idade laboral, eu saio para trabalhar. No início, eu rejeitei, eu punha uma cuidadora durante o dia e à noite, todas as noites eu dormia. Extremamente exaustivo, impossível de cumprir. E aí eu comecei a ficar muito cansada. Chegava no trabalho também com baixo rendimento. E eu tive que colocar cuidadoras à noite. Aí mora a questão, né? Quando você tem um rodízio muito grande de cuidadores, o idoso sente. Então eu tive que arrumar um jeito de, durante a semana, eu tenho uma cuidadora só durante o dia, e que fica com a minha mãe, e à noite faz revezamento, porque ela não vê, né? Ela quase não tem contato com o cuidador da noite. Mas no caso dela, o cuidador da noite precisa, Renata, precisa. Minha mãe hoje não levanta mais, né? Ela não consegue andar sozinha e ela faz tudo na fralda. E durante a noite, o cuidador da noite tem que fazer uma troca de fraldas. Sim. Senão vai dar um problema da escara. Exatamente, que são aquelas feridas, viu, gente? Para quem nunca ouviu falar, de pressão, porque o paciente passa a não conseguir mais mudar de decúbito, ele acaba dormindo na mesma posição. E a questão da fralda ainda fica sufocado aquilo, né? Não passa ar, então é o xixi, é o cocô, é a pressão, e aí é o risco de abrir ferida enorme. Exatamente. Então, o cuidador da noite precisa existir para fazer essa troca, para estar vigiando o sono. Minha mãe, por exemplo, ela engasga com a saliva agora, né? Então ela tem tosses noturnas e tem que virar de virado de lado, o cuidador tem que virar de um lado para o outro. Então são questões muito importantes da gente estar abordando, e a agenda desses cuidadores, né? Quando a gente vai fazer a escala, é uma coisa que me desgasta muito, porque eu tenho que contratá-las por carteira, porque elas vão mais de 3 vezes por semana na minha casa. Muitas vezes está na escala e ela chega e fala: mas esse final de semana eu não queria trabalhar porque eu tenho não sei quem. Aí você fica tendo que remanejar a escala. Então, todo mês é o mesmo trabalho com a escala. É muito trabalhoso. E o final de ano piorou, né? Então, para quem o filho que está cuidando também tem toda essa questão, né? Que é acumular esse estresse desse gerenciamento, dessa escala. Todo mundo fala: mas tem 3 cuidadores. Mas você pensa que para ter esses 3 cuidadores é um trabalho bem grande. É um trabalho danado, né, Renata? As pessoas não têm noção do quão difícil é isso, né? Até elas passarem por isso. E também a falta de instruções. Aqui no Brasil, o cuidador não é ainda uma profissão que foi separada
do serviço doméstico. Então, para você negociar com elas também é difícil, né? Porque elas ainda estão dentro da categoria do serviço doméstico. E isso também tem um custo social, que é um pouco diferenciado. Então, assim, você tem que distribuir a carga horária delas, que é um desafio, porque o social, ele é muito limitado, a distribuição da carga horária. Aí você precisa fazer um contrato. Quando eu faço consultoria, na maioria das vezes eu já vou com um modelo de contrato, com orientações jurídicas, porque a família, ela realmente não sabe. E aí, se você não souber, você não consegue negociar. Porque a sua cuidadora, ela vai tentar negociar o que é bom para ela, né? Então, é uma questão ali de equilíbrio entre o que é bom para ela e o que é bom para quem está contratando, E, né? por exemplo, o que é a atividade da cuidadora, né? Algumas não querem fazer a limpeza, a higiene do quarto ou colocar a roupa para lavar. E isso faz parte, o que é da higiene do paciente faz parte da atividade dela. E aí, não, porque eu trabalhei em outro lugar que lá tinha uma empregada que ficava por conta disso, né? Então, tem toda essa questão que precisa ser trabalhada. Ser sempre vista, né? E às vezes a gente tem que conversar com a própria cuidadora, Renata. Eu vou conversar com a cuidadora para explicar para ela isso. Que ela tem algumas funções dentro da parte da higiene que ela precisa fazer, né? Eu estava te contando ali fora antes da gente começar aqui, da minha amiga que está com a mãe numa fase intermediária. Eu fui lá na casa dela semana passada e ela está nessa fase aí, que não está aceitando a colocação da calcinha fralda, viu, gente? A gente fala calcinha porque o idoso tende a aceitar mais. E aí ela faz xixi no meio da sala, na cozinha, e a cuidadora não quer limpar. Né? Então, eu tive que ir lá para conversar com a cuidadora, para explicar para ela que manter o ambiente dentro de uma higiene ideal é trabalho dela, né? Enquanto cuidadora, porque nem elas sabem direito o que é trabalho delas, porque não tem uma legislação. Então, aqui no Brasil, a gente também precisa disso, né? Por isso que a consultoria, eu criei a consultoria por causa disso, né, Renata? Renata já sabe que eu sou fisioterapeuta, então eu sempre trabalhei com reabilitação e eu comecei a criar as consultorias para familiares por conta das necessidades desses familiares. Porque era tanta pergunta, né? Porque o fisioterapeuta acaba indo muito na casa do paciente. E eu sempre trabalhei com ergonomia, então eu sempre fiz também consultoria da adaptação do ambiente, aí eu tenho que ir até a casa do paciente. E aí era sempre isso, a cuidadora, e agora o que eu faço? O que eu faço com a minha irmã que não quer ajudar? E o meu irmão não quer levar nesse médico? Teve um caso emblemático que eu gosto de contar, que eu cheguei de manhã para atender o paciente na reabilitação, e à tarde eu ia lá na Leroy Merlin fazer as compras de alguns equipamentos que eu tinha combinado com a filha. Ela trabalhava muito, ela falou, você pode ir fazer as compras para mim? Eu faço isso também. Então, eu fui lá na Leroy Merlin, comprei determinadas coisas, já entrei em contato com a pessoa que instala para mim, para recomendá-la, e passei lá no apartamento para deixar o equipamento lá, porque o instalador ia no dia seguinte. E eu cheguei lá, o paciente estava em péssimas condições, estava gritando, estava agressivo. E aí eu olhei para a cuidadora, vem cá, você deu o remédio para ele no horário certo? Não dei, doutora, não dei, porque de manhã a dona fulana falou que era para eu dar. Só que meio-dia a dona Beltrana veio aqui e falou que não era para dar, que era porque ela ia dar um chá. Então, assim, esse desacordo entre as pessoas da família também é uma coisa bem difícil. E aí o impacto fica em quem? Naquela pessoa que mora com o idoso. Porque é muito fácil alguém que não mora chegar lá e discordar do remédio e dizer para não dar. Mas aí quem está lá botando a mão na massa é que vai sofrer o impacto, além do paciente e das cuidadoras, né? Então, tem que sempre conversar com todo mundo, gente. Tem que entrar num comum acordo, né? Eu até trouxe uns depoimentos aqui, vou pedir para a Carol colocar os depoimentos de alguns clientes meus que eu fiz consultoria.
Para a gente ter uma ideia que não é só na doença de Alzheimer, tá, gente? Falar de gerontologia, falar de envelhecimento, falar do que pode acontecer e do que você pode fazer para minimizar esse custo dessa jornada de cuidado para esses filhos é muito importante, né? Não só na doença de Alzheimer, em qualquer situação, né? Tem um depoimento aqui da dona Almerinda, que é uma fofa, minha cliente lá do Núcleo Bandeirante, né? Bom, a filha da dona Almerinda me conheceu numa palestra, que eu eventualmente dou uma palestra aqui ou ali, as pessoas me convidam para falar sobre cuidados de idosos, e ela estava passando por um momento, assim, bem complicado. A dona Almerinda tinha feito uma cirurgia de vesícula, a cirurgia tinha complicado, né? Vocês sabem que idoso, tudo em idoso é diferente, né, gente? Então, às vezes, aquilo que é uma coisa super simples numa pessoa jovem, num idoso pode virar uma coisa grave. E aí ela me contratou para fazer a consultoria, porque a dona Almerinda ia justamente para casa, que é isso que a Renata estava falando, a casa não estava nada preparada, né, para receber. E essa idosa morava com essa filha. Então a gente fez toda uma adaptação da casa, e aqui dona Almerinda, que se recuperou, tá falando aqui, eu gosto sempre de falar isso que ela falou por último, contar para vocês. Meus filhos pararam de brigar e têm harmonia no domingo. Eu me recuperei com o plano de tratamento que ela fez para mim e minha filha seguir. Indico para todos os idosos que vão sair do hospital. Uma linda, dona Almerinda. E ela gosta de falar sobre isso, porque fez uma diferença na vida dela, sabe, Renata? Ah, mas isso é importantíssimo. Eu fiz para minha mãe, né? Então eu vejo que faz toda a diferença. Casa adaptada. Se não tivesse hoje a casa adaptada no quadro que a minha mãe estaria muito pior. Com certeza. E quando o paciente sai do hospital, principalmente quando é a primeira internação prolongada, que foi essa da dona Almerinda, ela nunca tinha ficado tanto tempo no hospital, e aí ela ia para casa, e aí, né, fica aquela dúvida, qual cama que vai dormir, onde que ela vai sentar, porque é aquilo que a gente estava falando, o idoso quando sai do hospital, ele sai acabado, né? Porque a perda de massa muscular e de mobilidade nas pessoas idosas é muito mais rápida do que em pessoas com menos de 50 anos, por exemplo, né? Imagina uma pessoa com mais de 70 anos, né? Então, quase 80, né? Como foi no caso da dona Almerinda. E ela estava preocupada porque ela já estava vendo as filhas brigarem no hospital, né? Então, uma queria levar a cama hospitalar, a outra não queria. Uma achava que tinha que trocar o sofá, a outra achava que não. Uma achava que tinha que ter cuidador 24 horas, a outra achava que dava conta, que nem a Renata achou que dava conta de cuidar à noite. Né? Então, a gente fazer toda essa orientação, né, é super importante, né? E eu tô sempre fazendo isso lá no Instagram, gente, e fazendo as consultorias também, né, para ajudar essas famílias a organizar isso um pouco melhor. Vamos colocar outro, Carol? Acho que a gente já tá quase no fim aqui do nosso tempo, né? Bom, essa aqui é a dona Marlene. Dona Marlene, a filha dela já tinha cuidado do sogro, e esse sogro teve uma demência que se prorrogou durante muito tempo. E essa filha precisou de muita orientação. Eu a orientei como fazer todo esse processo de cuidado, organizar a escala de cuidador, melhorar a casa. Isso é interessante porque foi tudo feito de maneira online, porque foi na pandemia, gente. E elas não moram, né? Elas são de São Paulo, elas não moram em Brasília. E aí uma pessoa daqui de Brasília me indicou para elas, e elas me ligaram, mas você está fazendo online? E aí eu fiz online. E aí foi quando eu comecei a fazer online. Hoje eu faço direto online para gente de todo o Brasil, né? Então, a dona Marlene já preocupada com as questões do que ela viu que atrapalhou, que impactou na vida da filha dela, né? Cuidando do sogro.
já estava preocupada com ela. Então, a gente fez um plano de cuidado para a dona Marlene. Ela segue super à risca, ela é super organizada, ela tem 85 anos. E ela malha 3 vezes por semana com uma personal. A gente adaptou toda a casa dela, mesmo à distância, porque ela ainda é independente. Então, às vezes as pessoas me falam assim, mas o risco maior é de quem é dependente, né? Eu falo, não, gente, o risco maior é de quem é independente. Porque a pessoa está circulando ali dentro daquela casa, está tomando banho sozinha, está preparando a própria comida. Então, o risco dela sofrer acidente é maior do que quando tem alguém fazendo por ela, né? E aí, a dona Marlene está super bem também. Emagreceu, estava com muito sobrepeso. É muito difícil idoso perder peso sem orientação, né? Então, também a gente fez isso. E aí, para terminar, vamos ver mais um, Carol. E aí, a gente vai... Já passamos aqui do nosso tempo. A Vitória é uma fofa também, minha paciente daqui. Vitória veio indicada de um médico lá em 2008, porque ela estava com uma doença labiríntica que ela achava que era labirintite. E eu a tratei com reabilitação vestibular. E o caso dela foi um caso que super deu sucesso. Eu apresentei o caso dela num congresso e tal. E depois Vitória começou a cuidar do marido com doença de Alzheimer, né? Então, a vida da gente, ela vai mudando, né, Renata? Você não imagina, né? Deve ter sido assim para você também, né? Você não imagina que você está sendo cuidado num dia e que você vai ter que cuidar no outro, né? Mas o que a gente queria deixar de recado, né, Renata, é dizer que tem saída, tá, gente? Tem saída, a organização ajuda demais. Se instruir, né, Renata? Exatamente. Organizar a casa, conhecer a doença, né? Quais são os sintomas, para não se apavorar diante do surgimento, porque vão ser várias circunstâncias durante o dia a dia em que esses sintomas começam a surgir da noite para o dia. E você precisa entender que é assim mesmo que acontece, é só com o conhecimento sobre a doença. Os grupos de apoio, né, extremamente importantes, e a adaptação da casa, né? E em relação às cuidadoras, tem que procurar se instruir o que é papel, o que não é papel, e buscar montar uma equipe que realmente colabore com você. Porque elas são imprescindíveis, né? São. Vou aproveitar e divulgar, então, o nosso grupo. Renata faz parte do meu grupo. Eu tenho um grupo de WhatsApp que chama Envelhecimento e Cuidado. Ele é gratuito, tem pessoas do Brasil todo. E lá eu compartilho conteúdo sobre cuidado de pessoas idosas. E os próprios participantes do grupo compartilham as suas histórias também, né? Isso que é legal, Isso né, que é legal. Renata? Porque aí um ajuda o outro, são experiências que as pessoas vão trocando lá dentro. E eu faço uma moderação também, quando as pessoas estão com dúvida. Então, quem tiver interesse em participar, me contata lá pelo Instagram, pelo direct do Instagram, tá? Ou pelo meu WhatsApp, que é 61 98235 5156. Tá bom, gente? E aí eu incluo lá no grupo. E muito obrigada pela audiência. Queria super agradecer a Renata por ter contado um pouco da história dela, né? Compartilhado uma coisa tão íntima com a gente, né? E ter, com certeza, ajudado muita gente que estava aí nos assistindo a não desesperar. Eu que agradeço, Juliana. Agradeço mesmo. E espero ter colaborado com alguém que esteja passando pela mesma situação. Isso aí. Obrigada, Renata. Obrigada, gente. Até semana que vem.